O Cruzeiro entrou em campo nessa quarta-feira e conquistou uma importante vitória sobre o Grêmio, jogando fora de casa, né? A partida aconteceu no Estádio Centenário e aí vale destacar o grande primeiro tempo do Cruzeiro, e esse primeiro tempo foi tão bom que o Cruzeiro nem precisou jogar tanto no segundo tempo e se desgastar fisicamente, né? O Cruzeiro, o Grêmio, aliás, teve uma grande oportunidade no início da partida, o Anderson fez uma grande defesa e depois disso o Cruzeiro passou a dominar o primeiro tempo da partida. Teve um gol marcado pelo Ramiro aos 14 minutos e um pelo Arthur Gomes aos 16. E desde então o Cruzeiro controlou mais o jogo, jogando fora de casa, encerrou o primeiro tempo com essa grande vantagem de 2-0, né? E aí na volta do intervalo o técnico Renato Gaúcho promoveu muitas mudanças, né? Já 4 substituições de cara nessa equipe do Grêmio. E aí o Grêmio, pelo menos no papel, né, dava a entender que ia para cima do Cruzeiro, mas aí acabou que o Kahneman foi expulso ainda no início do segundo tempo e matou totalmente as intenções do técnico Renato Gaúcho de mandar o time para frente, né? E depois da expulsão do Kahneman, o Cruzeiro se encontrou bem satisfeito com o resultado, né? E também sem sofrer riscos de gol do Grêmio, e fez um restante de jogo mais tranquilo, controlando ali a intensidade da partida e também controlando o resultado. Se a gente puder avaliar algo dessa partida de hoje, a gente tem que destacar o ponto positivo, que foi o setor ofensivo do Cruzeiro, que funcionou. Infelizmente a gente teve mais um gol perdido por Matheus Pereira, e hoje foi um gol inacreditável, né? Ele saiu ali com o gol livre e acabou isolando a bola, mandou a bola muito longe. Essa questão da finalização do Matheus Pereira é um ponto que a gente tem até que cobrar dele, né? Porque em jogos mais difíceis isso pode fazer muita falta para o Cruzeiro. O Arthur Gomes fez uma boa atuação, inclusive ele atuou um pouco mais aberto ali, aliás, um pouco mais centralizado com o Álvaro Barreal aberto, né? Normalmente é o contrário, e hoje teve essa mudança no esquema tático do Cruzeiro. O Álvaro Barreal mais uma vez muito bem, deu mais uma assistência hoje, e o lado direito do campo a gente não teve uma grande atuação do Gabriel Veron, né? O Gabriel Veron pouco apareceu na partida e acho que ficou até tempo demais no jogo, né? Ele poderia ter saído um pouco antes, e aí pouco participou da partida. Se também tiver um ponto negativo que eu posso falar dessa partida de hoje, eu acho que os jogadores que entraram no segundo tempo, o Robert, o Matheus Vital, eles poderiam ter dado um pouco mais de intensidade na partida, tentando ali também conquistar vaga nessa equipe do Cruzeiro e também ter destaque nesse time do Cruzeiro. O Matheus Vital muito mal, muito abaixo, né, na marcha lenta, e o Robert tentando algumas jogadas individuais ali sem sucesso, né, tentando dribles, a gente pode dizer até de forma excessiva, e aí desperdiçando oportunidades de iniciar jogadas de ataques para essa equipe do Cruzeiro. No lado esquerdo a gente teve o Kaique de titular na lateral, né? O Marlon está lesionado, o Kaique estava pendurado, não recebeu o cartão amarelo, então ele joga o próximo jogo no sábado contra o Bragantino, né? E o Cruzeiro já vai ter inclusive os reforços à disposição do técnico Fernando Seabra. Como a gente disse, um jogo onde o Cruzeiro não ficou dependendo de nenhuma jogada individual do Matheus Pereira. O Matheus Pereira, inclusive, fez um jogo abaixo do potencial dele, que a gente sabe, e contou ali com boas jogadas, né, nas laterais do campo, principalmente pelo lado esquerdo, com o Álvaro Barreal e o Arthur Gomes. O segundo tempo foi um segundo tempo muito morno, né, até de dar sono, mas aí o Cruzeiro trabalhou em cima da vantagem que conquistou no primeiro tempo, e isso aí a gente tem que parabenizar também, né, e não cobrar, obviamente, o time. O Fernando Seabra teve a oportunidade, inclusive, de dar um tempo maior de descanso para o Matheus Pereira, né, que foi substituído ainda cedo na partida, assim como o Arthur Gomes, que já demonstrava, né, um certo cansaço, e aí o Fernando Seabra acabou promovendo essas mudanças cedo, né, já que tinha vantagem no placar e um jogador a mais dentro de campo. O Cruzeiro chegou ao 26º ponto conquistado nesse Brasileirão, está na 6ª colocação e aí fica na zona de classificação para pré-Libertadores. Com as partidas que ainda vão acontecer, o Cruzeiro pode, obviamente, perder, né, essa posição, mas é bem difícil, inclusive por conta do saldo de gol. Mas a gente fica feliz aí com essa campanha que o Cruzeiro vem fazendo, hoje inclusive se reabilitando fora de casa e conquistando uma importante vitória sobre um adversário que vive um momento difícil na competição, mas jogar contra o Grêmio, né, a gente sabe que é sempre muito complicado, é um time grande, e aí o jogo de hoje também inclusive mostrou que o Grêmio deve ter muita dificuldade nesse Brasileirão, né, uma equipe que está desarrumada, o Renato Gaúcho bem confuso, né, em um momento da partida ali ele já tinha feito 5 substituições, ele chamou mais um jogador, o auxiliar teve que avisar que ele já tinha feito as 5 mudanças, né, que se pode fazer
dentro de um jogo. Então, assim, o Grêmio bem confuso e certamente vai ter trabalho nesse Brasileirão. O Cruzeiro não tem nada a ver com isso, conquistou mais 3 pontos e o Fernando Seabra, e mais uma vez, né, a gente tem que elogiar ele aqui fazendo um belo trabalho nesse início ainda de trajetória no profissional do Cruzeiro. E agora a gente joga no sábado às 4 da tarde contra o Red Bull Bragantino, e aí o jogo acontece no Independência e não no Mineirão, como a gente está já acostumado. O Cruzeiro vai em busca de manter a sua série de vitórias em casa, né? Tá invicto nesse Brasileirão jogando em casa e agora tendo essa oportunidade de jogar longe do Mineirão, jogando no Independência. Vamos ver como que vai ser. Se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreva no canal e comenta o que você achou desse jogo de hoje contra a equipe do Grêmio. Mais uma vitória do Cruzeiro por 2-0 e a gente segue aí trazendo tudo sobre o Cruzeiro diariamente aqui no YouTube e também lá no diarioceleste.com.br, que é o nosso site, o nosso portal de notícias sobre o Cruzeiro. Até a próxima.